Imagine só se um dia você encontrasse uma porta conectada a outro mundo, e tudo que aprendesse ou pegasse pudesse trazer de volta pra cá. A história começa com uma garota sendo assediada por uns homens. Mas aí a gente conhece o Yuya, um garoto que tenta defender a moça dos caras. Só que eles o chamam de gordo e feio, e acabam batendo nele. A polícia chega e os homens fogem correndo. A garota agradece a ajuda, mas Yuya diz que está bem e vai embora. Descobrimos que o avô o ensinou a ser sempre gentil e ajudar quem precisa. Ao chegar em casa, vê a casa pichada com ofensas. Descobrimos que desde pequeno ele sofria bullying de todo mundo. Até os pais o tratavam mal, porque os irmãos eram lindos e ele, coitado, era feio. E no ensino fundamental, a coisa só piorou, apanhando na escola. Só o avô cuidava dele, sempre lembrando que ser gentil o faria feliz. O avô acabou morrendo, mas deixou a casa e todas as economias para ele. Os pais tentaram contestar o testamento, mas no fim Yuya ficou com tudo. Só que os pais o abandonaram de vez, então ele vive sozinho e tem que trabalhar meio período todo dia. Na escola, Yuya está se formando no ensino fundamental, mas no anuário só tem comentários maldosos sobre ele. Ao tentar sair, é parado pelos valentões de sempre. Eles o lembram que mesmo se formando, ele ainda é o faz-tudo deles. Yuya diz que precisa ir para o trabalho, mas os valentões o espancam, e vemos o irmão e a irmã só assistindo de longe. Quando finalmente chega ao trabalho, o chefe está farto dos atrasos e o manda não voltar mais. Em casa, Yuya tem uma refeição deprimente e ao se olhar no espelho, tem um ataque de raiva e o quebra, pensando que nada mudaria mesmo depois de formado. Ele soca a parede e de repente uma sala secreta se abre. Há um monte de itens estranhos lá dentro e Yuya pensa que devem ser as lembranças de viagem do avô. Ele encontra uma porta peculiar, e ao abri-la, ela leva a uma sala estranha. Ele se assusta quando uma notificação aparece. Ao lê-la, descobre que a porta está conectada a outro mundo. Há várias notificações que o informam sobre diversas funções disponíveis, como a capacidade de guardar itens, e que ele pode controlar quem usa a porta. Embora confuso com as funções, ele pensa que o sistema é tipo um jogo, então decide checar seu status. Mas quando vê, fica devastado ao descobrir que todos os seus atributos são muito baixos. Ele olha ao redor da sala, e ao olhar para fora, descobre que realmente é outro mundo. Encontra uma nota na mesa, embora não consiga lê-la de primeira. Ele tem uma habilidade de linguagem que o ajuda a entender. Ele descobre que o dono da casa era um grande sábio, mas que estava prestes a morrer. Então a deixou para quem a encontrasse, tornando-se o novo dono, incluindo todo o seu conteúdo. A casa é protegida por magia, então ninguém consegue invadir, a não ser o proprietário. Ele encontra um monte de armas lá dentro, mas ao examiná-las, percebe que são itens excepcionais e extremamente perigosos. Ele dá uma olhada lá fora e tenta balançar a espada. Ele cai, mas consegue aprender uma habilidade básica de espada. Pensando que poderia ser útil, Yuya treina com cada uma das armas, descobrindo que são todas itens divinos, e ele ganha várias habilidades. Apesar disso, seus atributos ainda permanecem no nível 1, e ele se pergunta como aumentá-los. Ele guarda as armas em seu inventário, mas de repente, um monstro ataca. Yuya fica aterrorizado, mas logo percebe que sua casa está protegida. O monstro é um ogro sangrento de nível 300, e ele se esmaga contra a parede mágica. Pega uma árvore tentando usá-la para invadir, mas não funciona. Yuya pensa que deveria revidar, então joga sua lança, que atravessa o monstro e o mata instantaneamente com um golpe só. A lança retorna para ele, e o monstro desaparece, deixando cair vários itens. Yuya de repente atinge o nível 100, e fica chocado ao ver seus atributos. Depois de alocar todos os seus pontos, Yuya decide encerrar o dia, e quando tenta sair, recebe uma opção de Cash Out, que converte os itens do monstro. Yuya fica confuso com isso, mas aceita de bom grado. Mais tarde naquela noite, Yuya passa por uma mudança em seu corpo, que se transforma completamente, e quando acorda, percebe que seu corpo está diferente e suas roupas não servem mais. Ele não sabe o que está acontecendo e seu espelho ainda está quebrado, então decide procurar algumas roupas. Há roupas mágicas na casa do sábio que se ajustam livremente ao tamanho e fornecem uma série de bônus mágicos. Yuya se pergunta sobre a identidade do sábio e olha ao redor de seu jardim. Ele é subitamente atacado por um monstro de lodo de nível 200, mas desta vez, Yuya calmamente saca sua lança e destrói o monstro com facilidade. Ele deixa cair um lodo de café e até um colar raro, que tem a capacidade de restaurar seu poder mágico. Ele sobe de nível novamente, ganhando uma habilidade de detecção de presença e já está no nível 150. Ele experimenta um pouco do lodo de café e é realmente muito bom. Ele decide usar parte do dinheiro que ganhou para comprar um uniforme novo, encomendando-o para estar pronto para o início do ensino médio. Depois disso, ele passou todos os dias no outro mundo e começou a se divertir, até esquecendo a depressão. Ele treinava e aprendia o máximo possível sobre aquele outro mundo. Um Goblin de elite ataca sua casa, mas Yuya está completamente diferente, lutando habilidosamente contra ele e até usando uma habilidade para destruir o Goblin. O tempo voa e o início do ensino médio chega e todos são imediatamente atraídos por ele. Até os irmãos parecem estar impressionados. Na aula, ele é abordado pelos valentões, mas eles não o reconhecem, pensando que é um aluno transferido.
Quando ele diz que é Yuya, todos ficam chocados e não acreditam nele. Quando vai ao banheiro, fica completamente chocado ao se ver pela primeira vez desde a transformação. Depois da aula, é abordado pelo irmão e irmã, que perguntam o que ele fez para mudar tão drasticamente, chamando-o de perdedor, mas de repente uma limusine para e a garota que ele salvou está procurando por ele. Ele se pergunta quem ela é, e ela o lembra de como ele a salvou, e ele se pergunta como ela sabe o nome dele. Ela admite que o pesquisou porque queria agradecê-lo, e se apresenta como Kaori. Ela pergunta se ele gostaria de entrar na Academia Ozei, e Yuya a reconhece como uma academia para a nata da sociedade. Descobrimos que Kaori faz parte do conselho estudantil e seu pai é o presidente da academia. Yuya fica lisonjeado com a oferta, mas pensa que não é inteligente o suficiente para entrar em uma academia dessas. Seu irmão o interrompe, pedindo para entrar na academia e dizendo que eles são superiores a Yuya, tanto nos estudos quanto nos esportes. Mas Kaori recusa, porque eles estão insultando Yuya, que é o herói dela, e ela revela que já os investigou e sabe tudo sobre o comportamento nefasto deles contra Yuya. Ela continua dizendo a Yuya que a academia deles valoriza a personalidade e não apenas o acadêmico, então não seria problema para ele se matricular. Seus assistentes sugerem mostrar a academia a ele, então ela o puxa e eles partem, enquanto os irmãos não conseguem acreditar no que aconteceu. Eles chegam à academia, uma escola famosa cheia de alunos que se destacam. Ele se encontra com o presidente Tsukasa, que o agradece por salvar sua filha. Yuya diz que não foi nada demais, mas Kaori insiste que ele foi o único que a ajudou. Tsukasa o convida para entrar na escola, até oferecendo pagar sua mensalidade como agradecimento por ajudar sua filha. Mas Yuya hesita, pensando que não vai se encaixar, já que só gênios são normalmente aceitos. Tsukasa diz que gênios são apenas pessoas normais que encontraram um jeito certo de trabalhar duro e usar menos tempo, mas Yuya pensa que eles nascem com talento. Tsukasa lhe diz que todos têm seus próprios talentos e através de desafios e diversão, ele eventualmente descobrirá quais são os seus, dizendo que ele ainda é jovem. Ele sugere que Yuya experimente a escola por um dia. Uma professora chamada Sawada entra, e Tsukasa se apresenta como uma cientista renomada, mas suas aulas são populares e fáceis de entender. Yuya se prepara para sua primeira aula e se preocupa em estar sobrecarregado, mas pensa que as coisas não poderiam ser piores do que em sua escola normal. Ele é chamado, se apresenta, mas todos os alunos parecem atônitos. Ele se preocupa com o que eles pensam dele, mas na verdade todos estão chocados com o quão bonito ele está. Ele se senta no fundo e compartilha um livro com a garota ao lado, mas ela é um pouco fria com ele, e ele se preocupa que ela já o odeia. Kaori se pergunta se Yuya vai se encaixar na turma, e conforme a aula avança, ele realmente acha a aula bem normal, exceto que os alunos são muito mais ativos e engajados. Durante o intervalo, um monte de alunos tenta conhecê-lo, fazendo perguntas como se ele é um ídolo e se tem namorada. Um aluno chamado Ryu os impede de assediá-lo e leva Yuya para a lanchonete para almoçar. Yuya fica impressionado ao ver o cardápio, e é tudo de graça, então Yuya pensa que é tipo um sonho. Eles se sentam com outro aluno chamado Shingo, começam a falar sobre animes, e Yuya fica surpreso por eles serem tão parecidos com ele. Enquanto come, ele percebe que todo mundo está olhando para ele, e pensa que é porque está usando um uniforme diferente. Shingo pergunta se ele está em algum clube, mas Yuya diz que não faz parte de... Ryu também não está em um clube, mas é porque ele é bom em todos os tipos de esporte e tem dificuldade em escolher apenas um. Shingo revela que faz parte do clube de jogos, e Yuya fica surpreso por haver consoles barulhentos na escola, mas Shingo diz que tudo bem, desde que não joguem durante a aula. E enquanto eles conversam sobre videogames, Yuya fica mais à vontade com eles. No final do dia, ele se encontra com Tsukasa e admite que se divertiu bastante, e Yuya decide que quer entrar na escola. Ao sair da sala, ele encontra Kaori, que pergunta se ele vai entrar na escola. Ele conta a ela sua decisão, e ela fica feliz que ele decidiu ficar. Ela o convida para sair depois da aula, e eles visitam algumas lojas em uma área popular. Yuya se pergunta se é ali que ela sai com os amigos, mas ela revela que não sai com muita frequência porque as pessoas parecem hesitar por causa da família e do pai dela. Mas ela diz que ele é diferente. Yuya fica nervoso, então sugere dar uma olhada na creperia. Olhando os preços, ele fica feliz por ter sacado dinheiro do outro mundo. Enquanto experimentam os crepes, os dois se divertem, e Yuya quer provar os outros sabores. Mas ele de repente pensa que se comer demais, pode voltar à sua forma original. Ele pergunta a Kaori como ela o reconheceu, já que ele estava tão diferente, mas ela diz que, embora ele esteja um pouco mais magro, ela o reconheceu porque seus olhos ainda são os mesmos. Ela oferece um pedaço do crepe dela, já que ele queria provar outros sabores. Então ele pega um pedaço, mas fica um pouco envergonhado. Ela de repente percebe como ele está se sentindo, mas ele também oferece um pedaço a ela. Ela aceita nervosamente, dando uma mordida. E algumas garotas observam, pensando que eles são super fofos juntos. Mais tarde naquela noite, Yuya decide voltar para o outro mundo, colocando um conjunto completo de armadura. Ele entra, confrontando os monstros que aparecem. Mesmo ainda assustado, ele os derrota, e vê que subiu para o nível 235, mas percebe que a velocidade com que está subindo de nível ficou bem mais lenta.
então ele pensa em sair de casa para encontrar monstros mais fortes para lutar. Pensando em seu tempo na academia, Yuya quer encontrar um novo desafio, mas ao sair de seu portão, ele saca sua lança e corre em direção ao grito. Ele encontra vários soldados que foram brutalmente mortos. Ele nota um monstro e é um general Goblin de nível 200. Yuya percebe que é perigoso, mas vê uma garota atrás dele. Ele joga sua lança, mas o Goblin a deflete. No entanto, nesse momento, Yuya desce com o pé, esmagando-o, e o Goblin é derrotado. Ele se vira para a garota, mas ela o chama porque há outro Goblin atrás dele. Ele é jogado para longe, e percebe que este é tanto mais forte quanto mais rápido. Mas Yuya não desiste pensando que tem outras forças. Ele usa sua lança para saltar sobre o Goblin e muda para seu arco, lançando uma saraivada de flechas. Ele então muda novamente para sua espada e divide o Goblin. Ele verifica a garota se perguntando sobre os outros humanos neste mundo, mas ela acaba desmaiando, e ele ouve alguns homens se aproximando, então usa uma habilidade de invisibilidade para evitá-los. Há cavaleiros que vêm procurar a garota e descobrimos que ela é uma princesa chamada Lexia. De volta à sua casa, Yuya pensa sobre o encontro, se perguntando se a garota está... Mas como apareceram cavaleiros para ajudá-la, ele pensa que ela deve estar bem. Olhando para sua camisa, ele pensa que deveria tentar comprar algumas roupas novas, já que ganhou um bom dinheiro do outro. Vemos um shopping, e enquanto Yuya anda por lá, as pessoas o encaram, pensando que ele deve ser algum tipo de ator ou modelo. Sua camisa é encantada para ficar limpa, mas ele pensa que deveria comprar outras roupas para não parecer sempre o... Enquanto isso, vemos um diretor gritando com outro homem. O homem é o empresário de um modelo chamado Sho, mas o Sho não apareceu para a sessão de fotos deles. O empresário recebe uma ligação do Shu e descobre que ele está a caminho, mas o diretor fica furioso porque o Shu não está respeitando o tempo de todos ali, que já estão prontos para a sessão, especialmente Miu, a outra modelo deles que está esperando amanhã. O tema da sessão de fotos é focado em ser um casal, então é impossível fotografar sem ele. O diretor pensa no que deveriam fazer e já que todo mundo está esperando para começar, ele decide procurar um substituto ali mesmo. Enquanto Yuya faz compras, ele fica sobrecarregado com a quantidade de opções. Ele é abordado por algumas garotas, e se preocupa que seja uma tática de vendas. Elas perguntam para saber mais sobre ele e até se oferecem para ajudá-lo a fazer compras. Ele não quer que elas se sintam mal, então as recusa da forma mais educada possível. As garotas ficam atônitas e começam a surtar por ele, mas Yuya se pergunta se lidou com elas da maneira certa. O diretor se esforça para encontrar um substituto, mas diz ao seu assistente que não podem desistir. Eles passam por Yuya, e o diretor instantaneamente pensa que ele é a pessoa certa. Yuya é abordado, e o diretor explica a situação dele. Yuya fica nervoso para fazer isso, mas pensa em todas as pessoas que estavam contando com ele e acaba concordando em ser o modelo deles. Ele atua como um namorado para a sessão, tirando fotos em uma variedade de roupas e posições de... O diretor diz para ele parecer mais sexy, mas Yuya tem dificuldade com a direção, mas Miu diz que ele está indo bem para a primeira vez, e Yuya fica encantado com a beleza dela. Ela o agradece por salvá-los, mas Yuya percebe que ela está se aproximando. O diretor nota que Yuya está meio travado. Eles se mudam para a próxima locação, e Yuya fica impressionado com Miu por ser tão profissional, mesmo tendo a mesma idade, então ele está determinado a dar o... Mas Miu o agarra para a próxima foto, e ele entra em pânico enquanto ela se encosta nele. O diretor diz para ela chegar ainda mais perto, então ela o abraça e se encosta ainda mais, o que deixa Yuya ainda mais envergonhado, e uma multidão começa a... Enquanto isso, no outro mundo, vemos a princesa Lexia enquanto ela pensa em como foi salva. Ela decide sair e seu cavaleiro se pergunta para onde ela está indo. Ela diz que está voltando para a Floresta Escura para encontrar a pessoa que a salvou, mas seu cavaleiro diz que é impossível alguém viver naquela... Mas Lexia insiste que foi salva por alguém e precisa agradecer a pessoa que a salvou. Seu cavaleiro Alex alerta dos perigos de voltar, mas ela lhes diz que todos vão se juntar a ela desta vez e eles se perguntam de quem ela herdou um comportamento... De volta ao shopping, a sessão de fotos acabou e Yuya está exausto. Miu agradece mais uma vez e Yuya de repente engasga com sua bebida. Miu oferece seu lenço, mas Yuya se preocupa porque está suado e também não pode usar a manga, já que as roupas... Yuya pensa sobre sua experiência como modelo e acha que Miu é incrível nisso, mas Miu diz que apenas se acostumou, mencionando como costumava cometer muitos erros quando ainda... Ele pensa em como é a primeira vez que usa roupas tão elegantes, porque nunca teve a chance no passado. Ele pergunta por que ela começou a modelar e ela diz que só queria ser notada porque seus pais estavam sempre ocupados demais para passar tempo. E depois que ela começou a ter alguns fãs, ela continuou porque tinha pessoas a apoiando e gostava de poder trazer felicidade para as pessoas que a viam. Ela lhe diz que ele também pode fazer isso, dizendo que ele deveria ir no seu próprio ritmo, e o lembra de apenas aproveitar todos os momentos ao longo. Enquanto eles conversam, o diretor tira um monte de fotos espontâneas deles. Mas naquele momento, Sho de repente aparece e a multidão fica animada para vê-lo. Ele se aproxima de Miu, dizendo que eles podem continuar com a sessão.
Ele a empurra contra a parede, querendo convidá-la para sair para beber, mas Yuya pode ver que ela está desconfortável. Ele os interrompe, e Sho se pergunta quem ele é. Sho tenta socá-lo, mas Yuya o joga. Todo mundo fica chocado, e Yuya pensa em como o soco pareceu lento. Ele se preocupa em causar uma cena, pensando que vai ter problemas por bater num cara tão bonito, mas a multidão o aplaude, achando-o. Sho se pergunta como perdeu, mesmo praticando boxe. O diretor o manda ir embora, porque eles gravaram tudo em 4K. Sho sai correndo, e Miu agradece pela ajuda, revelando que Sho a estava seguindo, e ela não sabia o que fazer. Mas o diretor diz que o comportamento de Sho sempre foi péssimo, e com isso, ele dificilmente trabalhará novamente. Ele pergunta se Yuya está interessado em fazer mais trabalhos como modelo. Yuya o agradece por dar a ele a oportunidade de trabalhar com tantos profissionais, mas pensa que não é bom o suficiente para fazer o trabalho direito. Então ele acaba. O diretor respeita sua decisão, e eles acabam dando a ele todas as roupas da sessão como agradecimento pela ajuda, porque não puderam pagá-lo, já que ele é apenas um amador. Yuya pensa que ter a experiência já era o suficiente, mas o diretor diz que é natural ser compensado pelo trabalho, especialmente porque ele foi quem o salvou. Então, Miu espera trabalhar com ele novamente no futuro, e eles lhe desejam boa sorte. No carro depois, o diretor pensa que é uma pena que Yuya não tenha querido continuar, sabendo que ele teria sido uma estrela. Olhando as fotos, Miu pensa em como Yuya era diferente, e o diretor a vê corando, então ele a provoca sobre ter uma queda por ele. Yuya organiza seu guarda-roupa, guardando todas as suas roupas novas, e vemos que a foto dele já... As agências se perguntam quem ele poderia ser, e vemos uma mulher que está desesperada para contratá-lo, ordenando ao seu associado que o encontre antes que qualquer outra agência chegue até ele. Vendo como ele foi capaz de se destacar ao lado de Miu, sendo apenas um amador, ela está determinada a não dar. Enquanto isso, no outro mundo, vemos os Cavaleiros de Lexia lutando contra alguns Goblins. Os Cavaleiros estão em dificuldade e de repente um Goblin aparece atrás dela, mas o Goblin é derrotado assim que Yuya faz. Eles ficam chocados ao vê-lo, e Yuya massacra os Goblins sem esforço. Lexia se alegra por ele ser real, e Yuya dá cabo dos Goblins. Ele cuida de um dos Cavaleiros, e Lexia se aproxima, dizendo que veio à Floresta Escura porque tinha algo importante. Yuya se pergunta o que ela quer e ela de repente pergunta se ele quer se casar com ela, deixando todos boquiabertos. O cavaleiro dela se pergunta o que ela está pensando, lembrando-a de sua posição como princesa, dizendo que não sabem nada sobre Yuya. Mas Lexia insiste que é amor à primeira vista, um verdadeiro cupido. Os dois começam a discutir, mas Yuya interrompe, dizendo que é perigoso na floresta, então os convida para sua casa, o que os surpreende, pois descobrem que ele realmente mora na floresta, tipo, nada. Eles ficam maravilhados com a casa dele, e o cavaleiro se apresenta como Owen, capitão dos Cavaleiros de Arcelia, e apresenta Lexia como a primeira princesa de Arcelia, mencionando que ela é a segunda na linha de sucessão ao trono, uma verdadeira realeza. Ela o agradece por salvá-los mais uma vez, e Yuya começa a se preocupar com seu comportamento depois de saber que ela é uma princesa. Mas eles dizem pra ele não se preocupar, já que não é uma visita oficial, e ele é o salvador deles, o herói da vez. Yuya se apresenta, mas eles acham o nome dele estranho e pensam que ele pode ser de outro país. Lexia fantasia que ele é da realeza de outro país, um príncipe encantado, mas Owen se preocupa com outras possibilidades. Owen revela que eles estavam lá para procurá-lo porque da primeira vez que ele salvou Lexia, ela não teve a chance de agradecê-lo. Ela diz que tem pensado nele desde aquele dia, dizendo que é a primeira vez que se sente assim, e ela o pede em casamento mais uma vez. Yuya fica sobrecarregado e acha a proposta muito repentina, fazendo a princesa pensar que o amor não pode ser tão simples assim. Pensando em cada romance que leu, o amor precisa vir com obstáculos, e seria chato se as coisas fossem tão tranquilas. Então ela pede para começarem como amigos. Yuya fica nervoso pensando em suas experiências passadas, mas concorda em ser amigo dela. Owen menciona que há outra razão para estarem ali, e é que o rei gostaria que ele visitasse o Palácio Real para também oferecer sua gratidão pessoalmente, um convite irrecusável. Yuya está hesitante, mas Owen diz que é uma ordem real e ele não pode ir embora até Yuya concordar. Então Yuya não tem escolha, a não ser aceitar o convite, afinal, o rei. Owen menciona que levará cerca de 5 dias, incluindo a viagem, mas Yuya pensa que isso atrapalharia o início de sua nova escola, então ele pede para adiar o encontro, mas Owen diz que eles ficarão felizes em esperá-lo quando ele decidir ir, sem alguma. Eles se despedem, e Lexia diz para ele se preparar porque ela planeja conquistar o coração dele no próximo encontro, um verdadeiro desafio. Em algum lugar na capital real, vemos um homem relatando a tentativa falha contra ele. Vemos um homem mascarado e descobrimos que ele havia enviado assassinos atrás de Lexia, mas eles acabaram na Floresta Escura, e os assassinos foram eliminados por monstros. Mas o homem mascarado se pergunta como Lexia conseguiu voltar desarmada, e avisa seu capanga para não falhar novamente, sob pena terrível.
Ele tira a máscara, revelando um rosto desfigurado, e descobrimos que ele faz parte da família real, enquanto jura se vingar de Lexia com toda a fúria. De volta à casa de Yuya, ele marca no calendário quando ele veste seu novo uniforme e sai para começar seu primeiro dia na academia. Todos o encaram enquanto ele anda, pensando que ele deve ser algum tipo de modelo famoso, um verdadeiro galã. Quando ele chega, o diretor o cumprimenta, mas se desculpa por não ter tempo para conversar, mas diz a Yuya para apenas se divertir na escola. Yuya é apresentado à turma como um aluno oficial e vemos Ryu e Shingo, que ficam felizes em vê-lo. Cortamos para um jogo de futebol e conhecemos um aluno chamado Roy. Ele marca um gol e todas as garotas torcem por ele, enlouquecidas. Yuya observa da lateral, impressionado com a habilidade dele, e é abordado por uma garota chamada Kaede. Ela se pergunta por que ele não entra no jogo, mas Yuya diz que ainda não tem suas roupas de ginástica, um pequeno detalhe. Vemos Roy enquanto ele enfrenta o time adversário sozinho, mas ele os engana, passando a bola para seu companheiro de equipe, Akira. Akira corre para o gol, preparando-se para usar seu movimento especial, mas ele erra e chuta direto na... No entanto, Yuya consegue parar a bola, e até marca um gol no processo. Todos ficam chocados, perguntando-se como ele se move tão rapidamente. Ele verifica se Kaede está bem, mas ela fica atordoada com o charme dele, o famoso Riz. Akira corre para se desculpar, jurando se tornar seu servo, um exagero, mas Kaede diz que está bem e o dispensa. Ryu defende Akira dizendo que ele é apenas um pouco excêntrico, e Akira o agradece por salvar os dois. Mais tarde, vemos Kaori enquanto ela vai se trocar para a aula de ginástica. Todas as garotas estão falando sobre Yuya, pensando que ele é como um príncipe, um sonho. Kaori conta a ela sobre tudo o que aconteceu, e as garotas pensam que ele deve ter uma namorada, já que ele é tão legal, tão charmoso. Mas Kaori e Kaede insistem que nada foi confirmado ainda. Durante sua próxima aula, Yuya acena para Kaori, que está lá embaixo no campo. Mas, de repente, alguns delinquentes invadem o local em motocicletas, fazendo um barulhão. Eles cercam as garotas, balançando seus bastões, e todos os alunos observam a confusão, curiosos. Eles reconhecem o grupo como os Ogros Vermelhos, a gangue de delinquentes mais perigosa da área, um verdadeiro terror. Yuya os reconhece e vê seus irmãos com o grupo. Que surpresa! Kaori se pergunta o que eles estão fazendo na escola deles, e o irmão de Yuya, Yuta, a aponta como a filha do diretor, a herdeira. Kaori os reconhece, e eles dizem que estão ali para se vingar dela por desprezá-los e aceitar Yuya na academia. Kaori os avisa que a polícia está a caminho, mas a irmã de Yuya, Sara, pensa que eles têm tempo antes que cheguem, então planejam sequestrá-la como vingança. Os capangas a cercam, e a situação parece ruim, bem complicada. Yuya quer salvá-la, mas sente as pernas tremerem. Mesmo tendo lutado contra oponentes muito mais fortes no outro mundo, ele tem um trauma emocional ao enfrentar valentões, um bloqueio. Seus amigos se preocupam com ele enquanto ele entra em pânico, mas ele consegue se recompor, se ligar. Ele abre a janela e pula, chocando a todos, já que estão no quarto andar, uma loucura. Mas Yuya aterrissa ileso, sem um arranhão. Ele avança confrontando seu antigo valentão, Araki, que diz que é hora de lhe dar uma lição, um castigo. Ele manda seus capangas pra cima de Yuya, mas ele facilmente desvia de todos os ataques e os desarma em um instante num piscar de olhos. Araki tenta atacar, mas Yuya passa direto por ele, focado em salvar Kaori, mas ele é parado por um cara enorme chamado Amori. O cara avança contra ele, mas Yuya nem se mexe e Yuya chega até Kaori, verificando se ela está bem, mas o chefe da gangue avança contra Yuya. Yuya consegue desviar, mas o chefe ataca com sua moto. Yuya pula pra fora do caminho e o cara acaba perdendo o controle e batendo sua... O chefe é nocauteado e a polícia chega. Todos os delinquentes são presos e os alunos são instruídos a voltar para suas aulas. Yuya se certifica de que Kaori está bem, e ela de repente fica fraca, mas Yuya a segura, e eles compartilham um momento especial. Enquanto isso, Yuya pensa que os Ogros Vermelhos foram inúteis, mas ele de repente é estrangulado pelo chefe, que o culpa pela situação deles. Sara implora por ele, mas ela é simplesmente chutada pra longe. E Yuta continua sendo estrangulado, que horror. Mas Yuya se intromete, separando-os e Yuta o agradece. O chefe avança contra ele, mas Yuya apenas o encara, com um olhar firme. Os alunos se perguntam o que aconteceu, mas tudo se acalma. E Yuta se pergunta por... Mas Yuya diz que, embora tenham sido terríveis com ele, eles ainda são sua família, então ele não poderia simplesmente abandoná-los de jeito nenhum. Seu irmão fica comovido às lágrimas, e eles imploram por seu perdão, desculpando-se por tudo o que já arrependidos. Ele é acompanhado por seus amigos, e ele se desculpa pelo problema que ocorreu por causa dele, mas todos ficam maravilhados com ele, perguntando-se como ele conseguiu pular da janela. Que feito! Yuya vai explorar um pouco no outro mundo, mas se lembra de um aviso de Owen, dizendo que a Floresta Negra é considerada a região mais perigosa das Terras, com monstros tão fortes que seriam facilmente capazes de destruir uma cidade inteira, um perigo real.
Então Yuya divaga sobre o sábio que costumava ser o dono da casa. Ele explora mais fundo na floresta, procurando monstros mais fortes para enfrentar, quando de repente ouve um choro e vê um filhote sendo atacado por um orc. Que cena! O filhote brilha com uma energia escura, mas está muito fraco para lutar, coitadinho. Yuya observa a distância e vê que o orc é um rei orc de nível 600 com mais de 20.000 de ataque, uma força absurda. Yuya pensa que não tem chance, então desiste de salvá-lo, mas o orc continua batendo no cachorro, pisoteando seu corpo. Que crueldade! Yuya não consegue simplesmente deixá-lo, pensando no que seu avô faria. Então ele decide ajudar, pensando que talvez consiga apenas distrair o orc. Ele avança contra ele, mas na verdade o derruba com um único golpe. Que surpresa! E ele começa a ficar envergonhado depois de levar tanto tempo para criar coragem apenas para as coisas terminarem tão facilmente. Que mico! Mas ele se lembra do ogro que derrotou quando ainda estava no nível 1. E ele começa a se perguntar sobre o sábio que criou armas tão insanas, tão poderosas. Ele verifica o cachorro, mas ele rosna para ele desconfiado. Ele oferece uma poção, mas ele acaba desmaiando, coitadinho. Ele rapidamente trata o cachorro e ele começa a gostar dele, a se apegar. Ele tenta conversar com ele e descobre que está sozinho, sem ter para onde ir. Então ele se oferece para adotá-lo, para cuidar dele. O cachorro concorda feliz. Yuya de repente ganha a habilidade de domar, tornando o cachorro seu novo companheiro. Que legal. Ele verifica suas estatísticas e descobre que é na verdade um Fenrir negro de nível 500. E ele fica impressionado com seus atributos, que poder. Ele pensa em dar um nome a ele, e olhando para sua pelagem preta, decide chamá-lo de Knight, o Cavaleiro. Que feliz pula nele, todo animado. Eles voltam para sua casa e ele verifica os itens derrubados pelo Rei Orc. O que será? Há uma pedra mágica de rank esse e a espada e armadura usadas pelo Rei Orc. Mas o equipamento não pode ser usado por humanos, mas é possível que sejam reforjados. Uma boa notícia. Há também uma escova rara, que tem a capacidade de estimular o crescimento do cabelo, mas ele a usa para escovar o Knight. Que luxo! Ele verifica suas próprias estatísticas e descobre que ainda está no nível 235. Ele acha estranho não ter subido de nível mesmo depois de derrotar um monstro de nível 600, que coisa. Mas ele pensa que vai descobrir o sistema de nivelamento eventualmente, com o tempo. De volta ao mundo real, ele deixa Knight em sua casa enquanto vai para a escola. Ele pergunta aos amigos se há alguma pet shop por perto, revelando que acabou de adotar um cachorro, uma novidade. Kaede fica animada ao ouvir isso, pedindo para ver fotos, mas Yuya fica nervoso com ela se aproximando tanto. Que situação. Ela se desculpa, e Yuya diz que não tem fotos porque nem sequer tem um... Seus amigos o acham um pouco estranho por isso, mas ele apenas diz que nunca realmente precisou de um. Que vida. Eles lhe contam sobre a pet shop próxima, mas dizem que não estão livres para ir com ele depois da escola. Mas Kaede se oferece para levá-lo. Que gentileza. Yuya agradece pela ajuda, mas ela começa a pensar que poderia ser como um encontro. Mas ela diz pra ele não se preocupar com isso. Que bobagem. Quando ele chega em casa, Knight corre pra ele todo animado e Yuya mostra a ele os diferentes itens que Kaede o ajudou a escolher na loja. Que legal. Ele dá a Knight sua nova coleira e ele decide que eles deveriam ir dar uma volta, um passeio. Eles vão ao parque, mas todos o encaram pensando que ele é tão legal e que Knight é tão fofo, uma dupla e tanto. Ele acaba encontrando Kaori e ele apresenta Knight a ela. Ela começa a acariciá-lo e o acha adorável, uma fofura. Enquanto os curiosos pensam que eles são um casal perfeito. Que romântico. Kaori pergunta a ele sobre a raça de Knight, mas ele finge que não sabe, já que não pode dizer que é um Fenrir, um segredo. Mas Kaori percebe que ele é super inteligente e fica feliz que Yuya o tenha adotado. Que bom. Uma garota chama Yuya e acaba sendo Mil, a modelo com quem ele trabalhou. Que coincidência. Acontece que ela também mora por perto e vem ao parque para passear. Yuya apresenta as garotas e as pessoas ficam maravilhadas ao vê-lo com outra... Eles começam a atrair ainda mais atenção, pois as pessoas começam a reconhecer Mil, a famosa. Não querendo causar um alvoroço, Mil decide ir embora, mas espera encontrá-lo novamente, em breve. Depois que ela sai, Kaori se pergunta se Mil é a namorada dele, mas Yuya fica chocado, dizendo que só a conheceu uma vez antes e que ela seria boa demais pra ele, um absurdo. Mas Kaori não tem um. Uma mulher de repente grita, enquanto um homem foge com sua bolsa. Que ladrão! Kaori se pergunta o que eles deveriam fazer. E Yuya diz a Knight para ir atrás do homem, rápido! Eles verificam a senhora, e Knight logo retorna, arrastando o homem de volta. Que eficiência! Yuya diz a Kaori para chamar a polícia, mas o homem se liberta, avançando contra Kaori para impedi-la. Que audácia! Mas Yuya se intromete, facilmente desarmando e contendo-o, sem esforço. A multidão o aplaude, pensando que ele é tão legal, um verdadeiro herói, e Kaori o agradece por salvá-la mais uma vez. Eles entregam o homem à polícia e Yuya volta para casa. Yuya continua explorando mais fundo na floresta escura, em busca de aventuras. Junto com Knight, eles encontram inúmeros monstros, sem parar. Eles se deparam com outro Rei Orc, mas desta vez, Knight mostra suas habilidades, mordendo seu pescoço e o derrubando sozinho. Que fera!
Enquanto continuam, eles se deparam com um cervo de cristal, que está no nível 630. Que criatura! Yuya o observa enquanto invisível, e vê que ele tem uma estatística de magia impressionante, um poder e tanto. Ele se pergunta como deveria abordá-lo, mas ele de repente o detecta, mesmo através de sua invisibilidade. Que surpresa! Então ele não tem tempo para pensar nem um segundo. Ele avança contra eles, então os dois se separam para se defender. Knight tenta atacar, mas o cervo usa magia, criando uma explosão para se defender. Que poder! Ele carrega outro ataque, disparando um jato de água em Yuya, mas ele... Yuya pensa que eles precisam trabalhar juntos, então ele diz a Knight para criar uma abertura para ele, uma chance. Knight pula ao redor do cervo com sua velocidade, mas o cervo revida com sua magia, causando inúmeras explosões, um verdadeiro caos. Mas Knight consegue acertar um golpe, e Yuya aproveita a chance para finalizá-lo. Que dupla! Ele verifica os itens derrubados, e há uma caixa que chama sua atenção. Que mistério! Ao examiná-la, descobre que é um conjunto de banho portátil que se mantém limpo automaticamente, e ainda tem um recurso de privacidade para impedir que as pessoas espiem. Que maravilha! Ele fica maravilhado ao encontrar tal item e decide experimentá-lo, descobrindo que há várias configurações que ele pode escolher. Que luxo! É muito perigoso usá-lo no meio da floresta, então ele decide voltar para sua casa para a noite e toma um banho relaxante com Knight. Que delícia! No dia seguinte, eles lutam contra um rolo de agulhas que tem uma velocidade excepcional. Que desafio! Ele luta no início, mas consegue prever seus movimentos e desviar de seu ataque, fazendo com que ele fique preso em uma parede, e ele o derrota. Que esperto! Ele finalmente sobe para o nível 240, e Knight também atinge o nível 510. Que progresso! A parede de repente racha onde o monstro havia batido nela, e uma caverna é revelada, então eles decidem dar uma olhada. Que mistério! Yuya escaneia por inimigos, mas não há sinais de monstros. Que alívio! A caverna de repente se ilumina, enquanto eles chegam a uma sala maior. Enquanto olham ao redor, Yuya fica chocado ao encontrar um corpo, mas Knight aponta um livro no chão. Que achado! Yuya o verifica, e acaba sendo o livro do sábio. Que descoberta! Enquanto Yuya lê o livro, ele aprende que o sábio era capaz de fazer tudo, dominando todo tipo de habilidade e se tornando tão poderoso quanto um deus. Que incrível! Os deuses até o convidaram para se juntar a eles, mas ele recusou o convite. Que ousadia! O livro começa a falar com Yuya, avisando-o que, à medida que ele ficar mais forte, as pessoas ao seu redor começarão a temê-lo. Que perigo! Yuya se pergunta como pode evitar que isso aconteça, e ele de repente ouve a voz do sábio, dizendo-lhe para encontrar pessoas em quem possa confiar. Que conselho! O sábio pergunta se há algo que ele gostaria de saber, e Yuya pede para aprender magia. Que oportunidade! Então o sábio preenche o livro com todo o seu conhecimento sobre magia. Que presente! Mas ele observa que Yuya não pode usar magia, porque não tem os circuitos mágicos em seu corpo, já que ele é de outro mundo. Que penas! No entanto, o sábio decide passar seus próprios circuitos mágicos para Yuya. Que sacrifício! Dizendo a Yuya para encontrar a felicidade e viver uma boa vida. Que conselho! Yuya volta para sua casa e começa a aprender a usar magia do livro. Que jornada! Ele começa sentindo a energia mágica ao seu redor, e aprende a habilidade de manipulação de energia mágica. Que progresso! Ele aprende que tudo o que precisa fazer é reunir energia mágica em sua mão, e apenas imaginar a magia que deseja usar. Que simples! Então ele sai para experimentar, imaginando uma bola de água, e parece que Knight também está aprendendo. Que fofo! Ele tenta atirar a bola em uma árvore, e ela acaba sendo ridiculamente forte. Enquanto isso, na capital real, Owen dá seu relatório ao rei. Ele conta ao rei sobre Yuya, mas quando ele menciona como a princesa o pediu em casamento, o rei perde a cabeça, pensando que Yuya seduziu sua filha. Que absurdo! De volta à escola, Yuya sonha acordado pensando no livro do sábio, avisando-o sobre o uso da magia, porque as técnicas que ele está aprendendo não são comumente conhecidas nem mesmo no outro mundo. Que segredo! O professor os lembra que eles irão acampar na semana seguinte e os divide em grupos de 4. Que organização! Yuya é colocado em um grupo com Kaede, junto com Akira e uma garota chamada Rin. Que time! Kaede está animada para a viagem, mas Yuya menciona que não tem nenhum equipamento de acampamento. Que situação! Então Kaede sugere que eles vão às compras. Que ideia! Eles vão ao shopping, onde Shingo fica surpreso ao ver Kaori se juntando a eles. Que inesperado! Ryu também não consegue acreditar que Yuya é amigo de Kaori, porque a maioria das pessoas a acha inacessível, já que ela é a filha do diretor, a herdeira, mas ela diz a eles para apenas pensarem nela como qualquer outra aluna, sem frescura. Yuya se pergunta onde está Akira, e Shingo menciona que ele não pôde ir. Que pena. Eles entram e ajudam Yuya a escolher uma mochila. Que útil. Eles decidem sair, e acabam em um fliperama. Que divertido. Shingo fica animado ao ver seu personagem favorito em um jogo de garra, mas diz que é péssimo no jogo. Que frustração. Yuya decide tentar, usando sua habilidade de detectar fraquezas, ele encontra o ponto fraco, e consegue ganhar a figura em uma única tentativa. Que talento. Kaede pede para ele ganhar um gato para ela, então ele usa sua habilidade novamente, e facilmente o ganha para ela. Que facilidade! Ele acaba ganhando prêmios para todos os seus amigos, e Kaori diz que foi a primeira vez dela em um fliperama, agradecendo-o pelo presente. Que momento!
As garotas decidem fazer algumas compras de roupas, então os rapazes fazem uma pausa e vão ao café para uma bebida, um descanso. Yuya pensa em como se divertiu, podendo sair com amigos pela primeira vez? Que alegria. Mas um alarme de repente toca, pois são informados de que há um incêndio e precisam evacuar. Que perigo! Yuya se preocupa com as garotas, pensando que o incêndio estaria mais perto delas. Que aflição! Eles chegam à escadaria, e Yuya pergunta ao homem se ele viu seus amigos. Ryu recebe uma ligação de Kaede, que lhes diz que ainda estão presas lá em cima. Que situação! Yuya sobe correndo as escadas, pensando em seus amigos. Que coragem! E ele chega à fonte do incêndio. Que calor! Os sprinklers não são suficientes para apagá-lo, então Yuya pensa que é hora de usar sua magia. Que momento! Ele cobre seu corpo com uma camada de água, permitindo-lhe correr direto pelas chamas. Que habilidade! Vemos as garotas inconscientes da fumaça, enquanto Yuya corre para encontrá-las. Que desespero! Ele consegue chegar até elas bem a tempo, e ele se pergunta se há mais alguém. Que preocupação! Ele usa sua habilidade de detecção para escanear o prédio, e parece que são os únicos restantes. Que alívio! Ele cobre as garotas com sua magia, mas o fogo aumenta, e ele se preocupa que eles não consigam sair. Que perigo! Enquanto isso, Ryu e Shingo observam de fora, dizendo aos oficiais que seus amigos ainda estão lá dentro, mas não há nada que possam fazer até que combatam um incêndio. Que impotência! Yuya corre procurando a saída, mas o teto desaba. Que desastre! E enquanto ele desvia, Kaori deixa cair o presente que ele lhe deu. Que pena. Ele chega a um beco sem saída, e percebe que não há como sair. Que desespero! Então ele usa sua magia para arrombar o prédio e fazer sua própria saída. Que poder! O prédio treme, mas Yuya consegue sair com as garotas. Que alívio! As garotas são tratadas e os bombeiros o repreendem por ser tão imprudente. Que bronca! O pai de Kaori chega, agradecendo-o por salvar sua filha novamente. Que gratidão! E Yuya devolve o broche de lontra que ele pegou. Que atenção! Kaori abraça seu pai e Yuya pensa em como uma família deveria ser. Que momento! Mas ele pensa que realmente não tem ninguém assim. Que solidão! Mas quando ele chega em casa, Night corre pra ele. E eles são família. Que emoção! Yuya reflete sobre o que mais pode aprontar com magia, lembrando que é só a materialização da imaginação dele, né? Então ele decide usar para viajar, focando no destino e... Puf! Abre um portal que o joga de essa sombria. Ele vibra que deu certo, mas parece que só rola ir para lugares que ele já visitou. Ah, que pena. Mas pensando bem, dá para usar para voltar para casa e dar comidinha pro Night, mesmo quando estiver na excursão da escola. Que esperto. Aproveitam para explorar mais um pouco e, surpresa, acham uma caverna cheia de goblins. Mas com a espada lendária dele, coitados, não duram nenhum segundo. E de quebra, encontram um monte de itens raríssimos, guardando tudo com a habilidade de armazenamento. Ele até pensa, nossa, a sintonia com o Night tá cada vez melhor. Saem da caverna e Yuya pensa, bom, por hoje deu, né? Mas o Night fica com aquela carinha triste, querendo mais aventura. Yuya explica que precisa voltar para se arrumar para a excursão da escola, mas o Night correndo. Que bicho teimoso. Yuya vai atrás, e parece que o Night detecta algo lá na frente. Então, para não dar bandeira, Yuya ativa a invisibilidade e segue em frente. Daí ele se depara com uma garota ferida, cercada por um monte de goblins. A coisa tá feia. Yuya quer salvá-la, mas o Night o puxa para trás. O Goblin de Elite ataca, derrubando uma árvore com tudo, mas uns fios misteriosos aparecem no caminho. A garota então contra-ataca contra o Goblin sem dó nem piedade. Yuya fica intrigado com aqueles fios, mas os goblins do nada pulam em cima da garota. Ela bloqueia o ataque com os próprios fios, mas o Goblin de Elite consegue acertar um golpe nela, e parece que a deixa inconsciente. Enquanto o Goblin se aproxima, Yuya surge, e junto com o Night, eles dão um jeito nos goblins, mas de repente aparecem incontáveis outros. Então Yuya decide usar seu chicote divino, que amarra todos os goblins em um ataque só. Que poder! E ele pensa, caramba, isso é muito apelão, ataca vários alvos de uma vez e nunca erra. Depois da luta, ele se pergunta o que fazer com a garota. Pensa em que levá-la para casa, mas o Night, com aquela cara de nem pensar, parece achar uma péssima ideia. Ele não queria simplesmente largar a garota ali, mas ela do nada acorda, surpresa por estar sendo carregada e... ploft, acaba caindo no chão. Yuya oferece o suco de cura dele, e num piscar de olhos todos os ferimentos dela somem. Que milagre! A garota fica chocada com a eficácia daquilo e se pergunta quem ele é. Então Yuya se apresenta, e o Night também, mas o bichinho fica meio arisco com ela e entende o porquê. Que estranho. Descobrimos que o nome da garota é Luna. Ela conta que estava treinando na floresta, mas foi pega de surpresa pelo Goblin de Elite e acabou em apuros. Ela pergunta o que aconteceu com eles, mas Yuya, todo tranquilo, diz que deu um jeito em todos. Ela pergunta o que ele faz na floresta e ele acaba dizendo que também estava treinando. Mas a garota fica meio chocada com a resposta, por algum motivo. Já que Yuya a salvou e carregou, Luna se desculpa por estar imunda e suada, mas ela pergunta se tem algum rio por perto para se lavar. Mas Yuya, do nada, saca a banheira dele. Ele fica de guarda lá fora.
e a Luna não acredita que ele tem um item tão raro. Yuya conta que pegou de um cervo de cristal e ela fica super impressionada em derrotar um monstro desses. Yuya acha que é tudo normal na Floresta Sombria, mas a Luna revela que na verdade está ali a pedido de um cliente, mas o Yuya nem escuta, dá-la no treinamento. Já que os dois estão treinando na floresta, ela quer treinar junto com ele. Yuya se sente meio culpado de deixá-la sozinha, então acaba topando. Depois disso, a gente vê os dois treinando juntos, com Yuya ajudando ela a praticar e ela também ensinando. Os dois ficam mais fortes e a gente vê a Luna detonando um Goblin com os fios dela. Yuya a elogia por ter vencido um de elite, mas ela diz que ainda tem muito chão pela frente, que precisa ficar. Yuya avisa que precisa ir, tentando explicar que tem uma excursão da escola, mas ela não entende muito bem, então ele só se desculpa, e ela, super gentil, agradece por toda a ajuda que ele deu. Depois do último dia de treino, Yuya relaxa num banho, mas a Luna, do nada, entra junto, querendo compartilhar. Yuya fica super sem graça, mas ela o abraça, dizendo o quanto o tempo com ele foi importante. Ela agradece de novo, oferecendo para lavar as costas dele, mas a toalha dela, de repente, escorrega e Yuya fica vermelho de vergonha. A turma dele parte para a excursão da escola, e a gente vê o Yuya jogando cartas com os amigos. Kaede acha que ele tá com uma cara de sono, e Yuya admite que não pregou o olho direito na noite passada. Yuya ganha o jogo, e os amigos não acreditam que ele venceu 5 vezes seguidas. Que sorte, hein? Mas Yuya acha que o jogo devia ser pura sorte. Ele decide tirar um cochilo, e pensa que só continuou ganhando porque investiu um monte de pontos no atributo de sorte dele. E até o rolo com a sorte também? Yuya acorda quando chegam ao destino. Os alunos se trocam, e a professora explica que eles vão acampar por 2 dias e precisam se virar para sobreviver na natureza. Diz que tem peixe no rio e umas plantinhas. Kaede se preocupa que as plantas possam ser venenosas, mas a Sawada avisa que a médica da escola está de prontidão. Só que os alunos acham ela meio sinistra, porque sempre ouvem uns gritos estranhos vindo do consultório dela. Kimida. Akira acha que dava para ficar sem comer por um dia, mas a Sawada diz que é tudo parte da lição, e que é uma competição entre as turmas. Yuya pergunta se tem prêmio para os vencedores, mas a Sawada revela que isso afeta o bônus dela, então ela manda eles darem o melhor. Mas a galera... Os alunos são largados na floresta, e Yuya se pergunta, e agora por onde a gente começa? Akira acha que vai ser moleza sobreviver, mas os outros 3 só ignoram ele, pensando, ah, lá vem o bobão de novo. Rin sugere que Yuya e Kaede tentem pescar, enquanto ela e Akira procuram umas plantas comestíveis. A gente vê que todos os alunos já estão lá no rio, e putz, a gente demorou demais. Eles veem o rio lá na água, e ele avisa que os melhores pontos já foram pegos. Kaede se pergunta se não deviam tentar outra coisa, mas Yuya usa a habilidade de detecção dele e, pá, consegue achar outro lugar. Que sorte! Tem um monte de peixe na área, mas Kaede acha que a água é muito rasa, então a vara de pescar não vai adiantar. Mas Yuya tem um plano B, e ele simplesmente entra na água. Que ousadia! Ele pensa que perto dos monstros da Floresta Sombria, esses peixes não são tão ligeiros assim. Lembra do que aprendeu com a Luna, sobre prever o comportamento de um monstro e... Zaz! Com peixe com a própria mão. Que habilidade! Kaede fica de queixo caído ao ver aquilo, e Yuya continua pegando peixe que nem doido. Os outros alunos acham que ele pirou, e Kaede pensa que ele pegou peixe demais. Yuya admite que se empolgou. Enquanto isso, na parte sombria de uma cidade, vemos uma loja cheia de marionetes. Luna usa seus fios, cortando todas as cabeças e melhorou bastante. Ela pensa no tempo que passou com Yuya, mas descobrimos que ela é, na verdade, uma assassina e mata desde que era criança. Que reviravolta! Mas ela vê Yuya de um jeito diferente, desejando tê-lo conhecido antes para que a vida dela tivesse tomado outro rumo. Só que ela sabe que precisa esquecê-lo, afinal, ela é a temida caçadora de capara para o próximo alvo. Yuya e Kaede se encontram com a Rin, mostrando a pesca deles, e ela fica chocada ao saber que Yuya pegou todos os peixes só com as mãos. Yuya pergunta o que rolou com o Akira que tá lá no chão, e ele reclama que a Rin usou ele para testar cogumelos venenosos e até coitado. Yuya fica preocupado com o amigo, checando os status para ver se ele foi envenenado, mas se alivia ao ver que ele tá bem. Rin e Akira mostram todas as plantas que conseguiram juntar, e Yuya, com sua habilidade, avalia tudo, descartando uns cogumelos venenosos que apareceram. Ufa! Eles vão pro prédio mostrar pra professora o que coletaram, e a gente vê outros alunos tendo a comida checada para ter certeza que não tem nada venenoso. Yuya esbarra na... Eles batem um papo sobre a experiência, até que a Kaori é chamada pela equipe dela. Akira fica chocado com a intimidade que Yuya tem com ela, desejando ser mais parecido com ele. Que inveja. A equipe mostra a coleta para Sawada, e ela os elogia por serem os primeiros a trazer tanta comida segura para comer. Ela fica toda animada pensando no bônus dela, mas eles também serão avaliados. Eita!
Ela pergunta quem vai cozinhar e todo mundo aponta pro Yuya. Sawada o incentiva a dar o melhor, dizendo que o bônus dela depende dele, mas Yuya pensa, nossa, ela não devia ser tão na cara com os motivos dela, né? Yuya começa a preparar a comida. Graças ao tempo que passou morando sozinho e cozinhando no outro mundo, ele consegue fazer uma refeição de dar água na boca. A equipe ataca a comida, e Yuya espera a reação. Mas a Sawada chega, meio altinha depois de uns estão comendo. Ela também experimenta um pouco e Yuya fica nervoso, pensando se eles vão gostar. Mas no fim, todo mundo acha a comida incrível. Sawada diz que mesmo com chefes de primeira na escola, a comida dele é ainda melhor e se pergunta, que talento. Depois da refeição, a Sawada, do nada, pergunta se ele casaria com... Ela revela que não sabe cozinhar nem limpar porque sempre foi focada nas pesquisas dela e nunca teve um relacionamento antes. E depois de provar a comida dele, ela pensa, esse é o cara, pedindo pra ele casar com ela e cuidar dela. Que situação! Todo mundo diz que é uma péssima ideia, e Kaede até solta que o Yuya não presta. Mas isso faz ele pensar que deve ser um fracasso como pessoa. Só que a Sawada insiste em casar com ele. Que persistência! Yuya fica nervoso, pensando que não é nada apropriado, já que ela é a professora dele. Mas diz que a acha uma ótima professora. Sawada fica toda feliz, o sufoca com o peito, enquanto Kaede tenta puxá-lo pra longe. E Akira é o mais sortudo do mundo. Mais tarde naquela noite, Yuya se teletransporta para casa para ver o Knight. Usando umas comidinhas do armazenamento, ele rapidinho prepara o jantar do bichinho. Enquanto vê o Knight comendo, ele pensa em como gosta de vida dele. Que fofo! Ele se teletransporta de volta pro acampamento, onde todo mundo tá tomando banho junto, todos ficam olhando pra ele, e Yuya se pergunta o que tá rolando. Akira aponta que o corpo dele é ridículo, e Yuya, inocente, pergunta, ué, o que tem de errado? Mas Akira não acredita como ele é bonito e de quebra super sarado. Enquanto isso, no banheiro feminino, Rin provoca Kaede dizendo que todos os meninos devem estar caidinhos por ela. Daí elas esbarram na Kaori e comentam que a Sawada queria casar com o Yuya. Que fofoca. Kaori fica surpresa com a fofoca, e as meninas acham que a Sawada tem uma certa vantagem. Kaede parece até se inspirar para dar uma investida no Yuya também. Kaori se pergunta se ela tá afim dele, mas nega rapidinho. Ah, tá. Rin acha que ela é muito na cara, mas Kaori fica pensando qual seria o tipo de garota do Yuya. Na manhã seguinte, alguns alunos encontram seus pertences revirados, algum ladrão. Que bagunça. Akira tá com uma cara de preocupado, enquanto Yuya confere se todos os pertences deles ainda estão lá. O grupo decide procurar algo pro café da manhã, mas Akira se assusta ao ver marcas de arranhões numa árvore. E lá vem problema. Yuya se lembra que o Akira disse que foi usado para espantar ursos, e ele saca o que tá rolando. Enquanto ele olha em volta, o urso do nada aparece na frente das meninas e elas saem correndo num piscar de olhos. O urso persegue as garotas, e todos os alunos entram em pânico. Sawada faz um sinal pro grupo se abrigar com ela. O urso esbarra na mesa, e Sawada grita para eles irem para um lugar seguro. Corre, gente! Enquanto correm, Sawada tropeça e cai, e o urso avança para cima dela, mas Yuya entra na frente. Ele luta com o urso, joga ele no chão com tudo e o nocauteia. Que força! Ele checa a Sawada, que diz que normalmente daria um sermão nele por brigar com um urso, mas como ele salvou a vida dela, ela o perdoa, e ainda oferece para casar com ele. Yuya se pergunta o que vai ser do urso, e Kaori explica que eles vão adotá-lo como urso de guarda, e se ele atacar alguém de novo, bom, eles vão comer ele. E o urso, pasmem, parece entender tudo. Que bicho esperto. Assim, o problema é resolvido e a viagem de acampamento chega ao fim. De volta à sua casa, vemos que Yuya tem um encontro marcado com o rei no outro mundo, e Alexia já está a caminho para encontrá-lo. A coisa vai ficar séria. Ele encontra um grupo de demônios na floresta e pensa que seria péssimo se o grupo da Alexia desse de cara com eles. Então, ele decide dar um jeito neles. Knight ataca um, e Yuya joga a lança, mas o demônio esperto a pega. Então ele troca para um martelo que esmaga o demônio por completo, limpando a área ao redor. Ele fica impressionado de novo com o poder das armas do sábio. Que arsenal! O demônio deixa cair um capacete bem interessante e Yuya resolve experimentar, mas a gente vê um coelho esquisito observando, pensando, é ele, é o escolhido, só que o grupo da Alexia já tá chegando. Owen fica preocupado ao vê-lo, e Yuya saca que é por causa do capacete. Ele tira rapidinho, e todos ficam felizes em vê-lo de novo. Perguntam se ele tá pronto pro rei, e o convidam formalmente pro palácio. Mas o Knight do nada pula na Alexia uma... Yuya nota os fios que a aluna usava e percebe que o Knight estava protegendo a princesa. Owen se pergunta o que tá rolando, e a gente vê a Luna se xingando por ter falhado. Mas enquanto ela tenta fugir, Yuya volta. Yuya fica chocado que é mesmo a Luna, e Lexia se aproxima perguntando quem ela é. Ele conta que foi a Luna quem tentou atacá-la e percebe o começo. Que esperto!
Yuya pede pra curar os ferimentos dela e levá-la pra casa, pra poder perguntar o que tá rolando sem querer acreditar que ela é má. Lexia aceita o pedido enquanto Owen chega correndo, pedindo pra ela não sair sozinha. Yuya pergunta se ela tem certeza, e Lexia diz que também tá curiosa pra saber por que foi atacada e qual a relação dele com a Luna. Então Yuya decide usar o teletransporte pra trás, claro. Lexia fica chocada com o teletransporte e eles esperam a Luna acordar. Yuya explica como conheceu a Luna na floresta e como até treinaram juntos, mas a Lexia tá mais interessada no feitiço de teletrans pra voltar pra casa. Que prioridade. Yuya diz que só pensou em usar magia pra se transportar e, acabou criando. Lexia não acredita nele e explica que magia de teletransporte é coisa de conto de fadas, e nunca ninguém foi confirmado como capaz de usá-la. Que doideira. Ela o alerta que se alguém descobrir que ele pode usar isso, pode até causar uma guerra. Então ela o faz prometer que não vai usar na frente de ninguém sem pensar bem. Daí, do nada, ela chama a Luna, perguntando até fingir que tá dormindo. Que esperta. Luna se levanta percebendo que foi descoberta e Lexia comenta que o Yuya também sabia que ela estava fingindo, mas ele foi bonzinho e entrou na dela. Lexia pergunta sobre a história da Luna. Mas Yuya também pergunta sobre a história dela. Então Luna explica que era uma órfã que se virava para sobreviver. Mas um homem a acolheu, ensinou a ler, escrever e, claro, as artes da assassinato. E assim, Guilda das Trevas. Que triste. Yuya fica curioso sobre a Guilda das Trevas, e Lexia explica que é uma organização que orquestra todo tipo de crime. Luna continua, dizendo que já fez incontáveis assassinatos e até de cabeças. Lexia fica chocada ao ouvir isso, pois já tinha ouvido falar do nome. Yuya se pergunta se o Knight sabia de tudo desde o começo e percebe que foi por isso que ele foi tão arisco com ela no início. Ah, então era isso. Luna revela que sua missão era assassinar a Lexia, mas agora que falhou, a morte dela é certa. Ou ela será executada, ou a Guilda das Trevas vai mandar assassinos. Que situação terrível. Yuya fica preocupado com ela, mas Luna se pergunta por que ele se importa, já que eles passaram tão pouco tempo juntos. Mas Yuya diz que mesmo que tenha sido breve, o tempo com ela significou muito pra ele, e por isso ele a vê como uma amiga. Que fofo. Luna acha que já é tarde demais pra ela, mas Lexia a interrompe, mandando-a trabalhar para ela e virar sua guarda-costas. Luna não entende nada, e Lexia explica. Só ela e Yuya sabem do atentado, então podem guardar segredo. E como guarda da princesa, seria bem mais humano. Luna acha que a Lexia pirou, dizendo que ela é uma criminosa, pensando em todas as pessoas que matou e que as mãos dela estão sujas de sangue. Mas Lexia diz que ela tem mãos lindas e se pergunta como são tão macias. E Luna responde: ah, foi graças ao banho do Yuya. Ela continua recusando, mas Lexia a corta, dizendo que já que ela falhou em matá-la, ela é a perdedora e agora tem que seguir as ordens dela. Luna aceitar o trabalho. Que chefe! Enquanto isso, a gente vê o Owen e seus soldados correndo de goblins. Os homens dele não aguentam mais, então são forçados a recuar e deixar a proteção da Lexia nas mãos do Yuya. Que situação. Luna não acredita no rumo que as coisas tomaram, achando a Lexia uma tirana, mas a primeira ordem dela é: quero saber mais sobre o banho do Yuya. Então Luna explica que ele tem um item de banho raríssimo que cria uma banheira em qualquer lugar, ajuda na fadiga e ainda bem pra beleza. Que maravilha. Lexia acha que é incrível e exige usar também. Ela decide tomar um banho com a Luna, e ainda convida o Yuya para se juntar a elas. Mas ele nervoso, e ela diz que é uma pena. Que situação. As garotas curtem o banho juntas, achando super relaxante. Mas Lexia, do nada, pergunta se a Luna gosta do Yuya. Luna diz que são só amigos. Lexia insiste que percebe que ela gosta, mas Luna nega, dizendo que ela tá imaginando coisas. Ah, tá bom. Então Lexia conta o plano dela de casar com ele, e a Luna, claro, se opõe à ideia. Lexia provoca, dizendo que se fossem só amigos, ela não devia ter... E a Luna fica sem saber o que sentir. Que dilema! Mas Lexia, do nada, declara guerra. Diz que tá super apaixonada pelo Yuya, então elas vão disputar ele, e a vem conseguir casar com ele. Que audácia! Luna fica confusa, mas pensando no Yuya sendo roubado, ela aceita a disputa, querendo ele só pra ela, e Lexia declara que daquele momento em diante, Luna guarda e sua rival. Que reviravolta! Depois do banho, Yuya pensa em fazer o jantar. Lexia se oferece para cozinhar, mas ela mal consegue cortar uma batata, perde a faca e quase causa um acidente. Então, claro, Yuya dá a refeição no lugar dela. Que desastre! As garotas acham a comida uma delícia e Lexia o elogia, mas a Luna fica com ciúmes e pede pro Yuya dar comida na boca dela, dizendo que mal consegue se mexer porque os ferimentos não estão totalmente curados. Ah, tá bom. Yuya pensa no quanto ele a acertou, então aceita o pedido, mas enquanto ela come, dá um sorrisinho pra Lexia, que também fica de ser alimentada. Que disputa!
Yuya diz que ela não tá ferida, mas Lexia usa aquela autoridade de princesa para mandar nele, e ele não tem outra escolha a não ser obedecer. À noite, as garotas dormem juntas e Yuya pensa que no fim das contas foi um bom momento. No dia seguinte, eles se reencontram com Owen e seus homens, e Yuya se desculpa por tê-lo deixado para trás. Apresenta Night novamente. Owen o agradece por ter salvado Lexia no dia anterior, e então ele se pergunta sobre a identidade de Luna. Lexia, sem rodeios, explica que ela era uma assassina que tentou, mas que agora trabalhará como sua guarda pessoal. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Luna não acredita na rapidez com que ela revelou seu segredo. Owen imediatamente a cerca, mas Lexia manda ele recuar. Owen se recusa dizendo que ela não é confiável, mas Lexia menciona que elas dormiram juntas. Então, se Luna quisesse matá-la, ela já estaria morta e enterrada. Owen acaba cedendo, mas diz que ficarão de olho nela. Yuya de repente interrompe, dizendo que não pode mais ir extra na casa. Ele não tem tempo para fazer a viagem, pensando que precisa voltar para a escola. Então Owen diz para ele visitar sempre que tiver uma chance, explicando que ele precisa para a capital. Lexia se despede, pedindo para ele visitar logo, mas Luna de repente corre de volta para Yuya, dando-lhe um beijo e agradecendo por tudo que ele fez por ela. Lexia fica arrasada, exigindo voltar para também beijá-lo. Yuya pensa no beijo, se perguntando se ela gosta dele, mas acaba tomando um banho para relaxar. De repente, ele percebe uma criatura estranha que se esgueirou dizendo que acabou de domá-la. A criatura fica confusa com isso, mas acha aceitável. E Yuya pensa em verificar seus atributos, mas ele descobre que sua habilidade de avaliar permitindo-lhe ver as habilidades que ela possui. Ele vê que ela tem uma habilidade chamada Solo Sagrado e pede para ver o que ela pode fazer. A criatura cria um campo de luz ao redor deles e parece dar um buff a Yuya. Yuya fica impressionado e decide dar-lhe um nome. Olhando para sua aparência, ele decide chamá-la de Akatsuki. Night o lembra da hora, e Yuya corre rapidamente de volta para a escola. Durante a aula, Sawada anuncia que terão uma competição de jogos de bola, e os resultados darem o seu melhor. O primeiro evento é futebol, e a turma deles é dividida em 2 times. Yuya joga como goleiro, já que não conhece muito bem as regras. Quando o jogo começa, Ryu é uma fera. Kaede fica impressionada, mas Rin diz a ela que tem uma segunda arma secreta, mandando-a pular. Enquanto ela pula para cima e para baixo, todos os conseguem roubar a bola de Ryu. Akira tem um impulso de moral, e Rin percebe que seu plano deu errado. Akira passa por todos, chutando a bola, mas Ryu seu movimento. Ele se pergunta o que deveria fazer com a bola, e Ryu diz para ele jogá-la o mais forte que puder. Então Yuya 1 ponto. Depois da escola, Yuya é abordado por uma agência de modelos, convidando-o para entrar na indústria, mas ele rapidamente recusa. A chefe fica chocada por ele não estar e diz que já está se divertindo na escola. Miyu aparece tentando convencê-lo também, e seus amigos ficam chocados por ele conhecer a modelo. Yuya explica que por acaso trabalhou com ela uma vez, e então lhes é mostrada a capa de uma revista que está por vir, onde eles aparecem juntos. Um pôster da competição esportiva deles de repente pousa perto deles e Kaori vem correndo atrás. Mas a chefe de repente tem uma ideia, pensando que poderiam fazer uma matéria sobre a escola e fotografar Yuya, então ela sai para conseguir a aprovação da escola. No outro mundo, Yuya derrota um monstro esqueleto, mas ele acha que não conseguiu ficar mais forte. Ele decide ir ainda mais fundo na floresta e encontra uma área cheia de árvores negras e duras, que são estranhas. Ele de repente se pergunta como a Akatsuki ficou tão grande, mas a Akatsuki está na verdade atrás dele, e ele é atacado por um javali, mas o javali o ataca novamente. Ele pensa que está em apuros, e o javali avança contra ele, mas o javali é subitamente arremessado, enquanto um coelho estranho aparece de repente. Ele se apresenta como Usagi, e Yuya fica surpreso que ele possa falar. O javali se levanta novamente, mas Usagi o destrói em um instante, e Yuya fica chocado com como ele até destruiu as árvores ao redor. Ele verifica seus atributos e vê que ele é insanamente forte, com todo tipo de títulos. Yuya o agradece pela ajuda, e o coelho pede para ele mostrar seu chute. Yuya demonstra seu chute, e Usagi vê potencial nele. Usagi exibe seu chute, abrindo. Depois de um tempo, Yuya consegue destruir uma das árvores, e ele passa a treinar em combate com Usagi. Yuya se pergunta por que está sendo porque ele quer que Yuya seja seu sucessor. Ele explica que é conhecido como um divino, e é seu dever passar suas técnicas. Ele revela que divino é um título dado àqueles que dominam o campo, e ele é o chutador divino. O trabalho deles é proteger o mundo dos vis, que são as manifestações dos aspectos negativos do mundo.
Yuya se pergunta se tem um discípulo, e Usagi diz que ele pode recusar. Mas ele menciona que a luta contra os V's é inevitável, então eles precisam de tantos aliados quanto possível, e Yuya prefere não se tornar um divino, como ele quer ser capaz de proteger Night e Akatsuki. Usagi decide continuar treinando-o de qualquer forma, mas pede para aprender magia com ele, já que está impressionado com a barreira ao redor da casa de Yuya. Embora Yuya pense que aquilo era apenas trabalho, eles chegam a um acordo onde trocarão conhecimentos. Vemos Yuya sendo perseguido pelo Rei Javali de Mithril. Usagi pensa que é uma boa chance para Yuya ter uma revanche. Yuya luta contra ele, mas usando o chicote, ele consegue derrotá-lo. Yuya celebra sua vitória e descobre que o Javali deixou cair vários itens de rank esse. Usagi explica que existem monstros de rank esse e EX no mundo, e os V's são ainda mais fortes, no rank lendário. Yuya, de repente, recebe uma notificação sobre evolução e ele começa a brilhar. Sua aparência não muda, mas parece que ele ganhou várias novas habilidades. No dia seguinte, Yuya participa da competição deles. Seu oponente é, na verdade, o campeão nacional conhecido como Uachi, e ele entrega um saque devastador que até Yuya erra. Mas comparando com o Javali que enfrentou, Yuya facilmente devolve o próximo saque, até fazendo um buraco na mesa. Mas ele desiste da partida, não querendo machucar, e reclamam que ele se moveu rápido demais para eles. Kaede arrasta Yuya para jogar vôlei, porque um dos membros dele se machucou, e a chefe o segue. Assim que a partida começa, todos ficam... O time adversário desiste na hora, e a chefe descobre que eles perderam a foto de novo porque os fotógrafos estavam distraídos com alguma coisa. Kaede conforta Yuya vitória, e eles de repente ouvem um grito. Eles veem Kaori, e Yuya se pergunta o que está acontecendo. Vemos o colega de equipe dela sendo levado, e ele avisa Yuya para tomar cuidado com o saque. Yuya assume seu lugar na partida de tênis, em que ele também vai precisar de atenção médica. A partida continua, e Kaori saca. A bola por pouco não o acerta caindo fora, e Yuya tenta encorajá-la. Ela saca de novo, mas joga a raquete desta vez, e Yuya percebe, na verdade, nocauteado pela própria Kaori. Sabendo disso, Yuya assume o controle do jogo, pegando cada saque, e ele carrega a partida nas costas. Kaori tenta ajudar, mas acaba jogando a raquete de novo, e quase cai. O chefe finalmente consegue uma foto. No final do dia, Kaori volta para casa com Yuya, agradecendo pela ajuda dele. Ela quer pagar uma comida para ele, mas Yuya diz que está feliz apenas por estar com ela. Então não há... Mas Kaori acaba beijando-o em vez disso. Enquanto isso, vemos Usagi enquanto ele luta contra um dos V's. Usagi se defende com magia, e a garota é surpreendente porque ele não deveria ser capaz de usar magia. Ele agradece a Yuya por ensiná-lo, e a garota reavalia suas prioridades, decidindo que Yuya é uma ameaça maior. Então ela sai para encontrá-lo e lidar com ele primeiro. A chefe dá feliz com todas as fotos de Yuya. Ela pensa em como a revista vai vender bem, mas sua subordinada se preocupa que as outras agências vão correr atrás de Yuya assim que virem. No entanto, a chefe não está preocupada, e parece ter um plano para garantir que Yuya não consiga recusar entrar para a agência deles. De volta à casa de Yuya e Kaori estudam juntos. Yuya a agradece por ajudá-lo com a matemática, mas ela diz que não é problema, já que ele também a tem ensinado inglês. Mas Yuya apenas agradece a sua habilidade de idiomas, que torna o inglês fácil para ele entender. Em um flashback, vemos os dois voltando para casa juntos, e descobrimos que as provas deles estão chegando. Yuya está preocupado com seu desempenho, e Kaori fica surpresa que haja algo em que ele não... Então foi ela quem sugeriu que eles pudessem estudar juntos. Ela conhece Akatsuki pela primeira vez, e acha os dois bichinhos dele fofos enquanto dormem. Ela pede para usar o banheiro, e Yuya se pergunta se ela vai conseguir encontrá-lo. Kaori acaba em frente à porta para o outro mundo, e Yuya vai atrás dela. Kaori diz que sentiu como se estivesse sendo chamada pela porta, e Yuya fica nervoso. Ele explica que a porta tentar colocar a mão através da porta. A mão dela é parada por uma barreira, e Yuya explica que apenas pessoas que ele permite podem passar. Kaori se pergunta como é o outro mundo, e Yuya explica que é magia, mostrando como ele pode usar magia. Kaori fica impressionada, e Yuya explica que foi tudo graças ao outro mundo, onde ele aprendeu habilidades que o permitiram lidar com os delinquentes que atola e salvar a todos do incêndio na loja de departamentos. Kaori acha inacreditável, e Yuya se oferece para mostrá-la o outro mundo. Ele pega a mão dela, e os dois atravessam para o outro mundo. Kaori fica surpresa ao ver que realmente existe outro mundo deste mundo. Ele explica que Night é um Fenri, que é como um lobo, e Akatsuki é meio que um porco, mas Akatsuki fica ofendido ao ouvir isso. A janela de status de Kaori de repente aparece, e o mundo é representada por atributos.
Ele fica surpreso ao ver que os atributos iniciais dela são muito mais altos do que quando ele começou, lembrando-se de como ele tinha apenas um ponto em cada atributo. Ele explica como subiu de nível neste mundo e como sua aparência mudou completamente por causa disso, então ele sente como se tivesse trapaceado e não teria sido aceito por todos de outra forma. Mas Kaori muda de assunto, pedindo para ver mais do mundo. Yuya menciona que é perigoso fora da barreira de sua casa, mas concorda em mostrar mais a ela em outra ocasião. Ela o faz prometer de dedinho e Yuya pede para ela guardar seu segredo, fazendo-a sentir como se compartilhar. Ela começa a se sentir mais próxima dele. Enquanto isso, na capital, Lexia retorna ao palácio e o rei se pergunta por que Yuya não está com eles. Owen explica que os planos dele e o rei se pergunta se isso teve algo a ver com Luna. Luna imediatamente admite que tentou assassinar Lexia, e o rei pega sua espada, preparando-se para executá-la. Ele avança contra ela, mas acaba parando, e ele reconhece a habilidade dela porque ela percebeu que sua espada tem a capacidade de cortar qualquer dos braços dele em vez disso. Lexia fica brava com o pai, dizendo que foi decisão dela tê-la como guarda, e diz que o odiará se ele a machucar. O rei fica devastado com as guardas de Lexia. Depois disso, o rei pergunta a Owen mais sobre Luna, e ele explica como ela era conhecida como a caçadora de recompensas da Guilda das Sombras. O rei se pergunta como as coisas se relacionam com Yuya, e Owen explica que capturou Luna, e como ele levou Luna e Lexia de volta para sua casa. Mas ao ouvir como Lexia passou a noite na casa de um homem, ele começa a ficar furioso, pensando em como quer acabar com Yuya. Owen diz que tem certeza, já que ele não estava lá. Enquanto isso, vemos o homem mascarado que uma vez tentou matar Lexia. Descobrimos que ele é, na verdade, o primeiro príncipe Raiga, e seu subordinado lhe conta como um nobre apoiador contratou Luna para assassinar Lexia, e ela até se tornou guarda de Lexia. Seu subordinado também menciona como Yuya foi convidado ao palácio, e isso dá uma ideia a Rhaegar. Ele entrega ao homem sua arma secreta, uma barreira de selamento mágico que pode desativar toda a magia dentro de sua área. Isso tornará todos os usuários de magia que guardam o rei impotentes, e então as únicas pessoas com quem precisariam lidar seriam Owen e Luna. Seu homem se preocupa que eles serão expostos, mas Rhaegar pensa que eles poderiam culpar Yuya quando ele visitar. Yuya ganha um dia extra de folga após a competição da academia, então ele se prepara para visitar a capital. Ele faz um pouco de agricultura, eliminando um monstro ovelha, que deixa cair vários itens, incluindo um raro que magicamente proporciona a melhor experiência de sono. Yuya vai para a cidade próxima e fica surpreso ao ver que existem garotas gato neste mundo negociar porque não tem dinheiro neste mundo. O mestre acha o nome dele estranho e não reconhece de onde ele é. Yuya explica que é apenas de uma pequena nobre, baseado em sua aparência. Yuya jura que é apenas um cara comum, mas o mestre acha difícil de acreditar. O mestre se pergunta o que ele quer ver, impressionado quando vê a habilidade de caixa de itens de Yuya. Yuya tira um monte de pimentas e o mestre fica instantaneamente impressionado com o vidro. Ele examina as pimentas e descobre que são da mais alta qualidade, essa que era apenas pimenta comum da loja local. O mestre oferece comprar tudo por 100 moedas de ouro, e Yuya se pergunta se isso é muito, admitindo que não sabe o valor da moeda no reino. O mestre explica que uma família média poderia viver confortavelmente com 5 moedas de ouro por um ano, então 100 moedas seriam suficientes para uma família inteira viver por 20 anos. O mestre também lhe dá um cartão da guilda que pode ser usado para identificação, e Yuya pergunta como chegar à capital. O mestre lhe fala sobre a diligência que vai direto para a capital, e quando fica impressionado com a quantidade de pessoas que existem. Akatsuki aponta para o palácio e Yuya começa a ficar preocupado, pensando que estará deslocado. Ele vai para o palácio e é recebido por Owen. Owen diz que eles vão direto para ver o rei, e Yuya entra em pânico pensando que não está mal. Vemos Lexia e Luna esperando dentro da câmara, e Yuya presta seus respeitos ao rei. O rei imediatamente menciona como Lexia o pediu em casamento, e ele começa a perder a sua filha, mas Owen consegue acalmá-lo. O rei não fica impressionado porque Yuya não veio com presentes para Lexia, então Yuya rapidamente tira o conjunto de cama que ele conseguiu da ovelha. Lexia fica lisonjeada ao ver, mas parece deixar o rei estar tentando seduzir sua filha bem na frente dele. Owen tenta parar o rei, dizendo que Yuya não está ciente de seus costumes, e Yuya se pergunta o que está acontecendo. Lexia explica que dar roupa de cama como presente significa que você quer se casar com aquela pessoa e compartilhar uma cama com ela. Yuya percebe que estragou tudo e o rei se prepara para matá-lo, mas eles são subitamente atacados por assassinos. O rei ordena que seus guardem o mágico, parando as flechas. Os assassinos atacam, mas Yuya os espanca, e junto com Knight, ele facilmente os derrota a todos. Lexia o abraça e o elogia, mas Luna fala para longe, enquanto o rei fuzila Yuya com o olhar.
Owen descobre um emblema particular em um dos assassinos, e eles percebem que o primeiro príncipe Rhaegar foi quem estava por trás do ataque. A notícia é seu quarto desde então. Yuya pensa no que deveria fazer e vemos que Owen pediu sua ajuda para manter Lexia segura. Então Yuya vai procurar Lexia, hesitando em entrar no quarto dela, mas Lexia de repente sai e passear pela capital, já que é a primeira vez dele lá. Luna a lembra de sua situação, mas Lexia argumenta que se seu irmão enviasse mais assassinos, ele estaria revelando sua própria localização. Luna mas sabe que Lexia está realmente apenas tentando sair. Luna diz a ela que deveria ficar no castelo enquanto ela pode ser quem mostra a capital a Yuya, mas Lexia recusa, não querendo deixá-los sozinhos. Owen sugere que ele poderia ser quem mostra a capital, as garotas rejeitam a ideia dele. No final, as duas garotas acabam indo, enquanto Owen observa a distância. Lexia quer mostrar a isso, e as duas garotas brigam por ele. Elas causam uma comoção e as pessoas ao redor começam a olhá-las, pensando que Yuya deve ser algum tipo de nobre, tendo duas beldades com ele. Eles olham pela cidade e parece que Yuya está interessado na Guilda dos Aventureiros. Ele menciona que se registrou na Guilda dos Mercadores enquanto estava a caminho da capital. Luna sugere que ele também deveria se registrar na Guilda dos Aventureiros, já que ele caça com mais frequência, dizendo que isso facilitará a troca de materiais de monstros e ele poderá ganhar algum dinheiro aceitando missões. Luna decide se registrar também, querendo ir em uma missão com Yuya. Lexia não gosta da ideia, mas Luna sugere que ela também poderia se registrar. Lexia reclama sobre eles estarem juntos, mas Luna diz para ela não se preocupar, Yuya provavelmente estará ocupado demais para aceitar missões com ela. Eles encontram a Tenente Emilia, que lhes entrega os formulários de inscrição e começa a preenchê-lo, mas há uma pergunta sobre qual magia ele pode usar. Ele pensa em como o sábio lhe disse que o conhecimento comum sobre magia não é tão avançado, então ele decide que não deveria mencionar que pode usar todos os tipos de magia, assim como magia de teletransporte, então ele apenas anota vento, fogo e água. A próxima pergunta é sobre poder mágico, e Emilia explica que eles usam uma bola de cristal para medir a energia mágica de uma pessoa. Yuya se pergunta por que eles não olham apenas para a janela de status, mas Emilia explica que a maioria dos aventureiros mantém seus atributos em segredo, então isso é para garantir que ninguém esteja mentindo. Luna mede sua energia fazendo a bola brilhar em amarelo, mas ela comenta que nunca foi boa com magia. Yuya em seguida, mas todos ficam chocados quando a bola se estilhaça. Emilia pensa que pode ser um engano, então ela decide testá-lo novamente, mas o resultado ainda é o mesmo. Mas Emilia diz que está tudo bem. Emilia analisa as fichas, mas fica chocada ao ler que ele usa 3 tipos de magia. Yuya pergunta se há algum problema, e Emilia explica que 3 tipos de magia já o colocam uma coisa de outro mundo. Lexia acha ele incrível, e Yuya só agradece por não ter listado todas as outras magias e ela cospe os cartões da guilda. Emilia explica que, como novos aventureiros, eles começam no rank F. Yuya pergunta se há um requisito de missões, mas Emilia diz que podem ir no ritmo deles. Só alerta que em missões de... O grupo olha o quadro de missões, sem saber por onde começar, mas Yuya é abordado por uma mulher, Glenda. Ela diz que quer fazer dupla com ele por ter visto ele destruir o cristal de medicina, dizendo que ela já bebeu demais, passou da conta. A mulher vai embora, mas espera ver Yuya de novo. Lexia repensa entrar na guilda, achando que precisa proteger Yuya de outras mulheres, que já sua a camisa para controlar a própria Lexia. Eles vão para o campo, e a primeira missão é coletar ervas. Yuya se surpreende que sua habilidade de discernimento até dá instruções de colheita. Luna acha difícil, tentando não danificar a fugido de tudo, de toda a confusão. Ela propõe uma competição com Luna para ver quem coleta as ervas mais valiosas, e a vencedora ganha um encontro com Yuya por um dia inteiro. Mas Owen lembra que não é para exagerar na colheita da área, hein gente? Todos saem para procurar e Yuya fica sozinho. Ele consegue achar uma planta de cura de mana, e a Katsuki tenta ajudar, mas só encontra uma que é extremamente venenosa. Uma ajudinha que não ajuda em nada, né? As garotas voltam com as ervas e Yuya começa a examinar o que colheram, mas Owen chega correndo de repente, dizendo que descobriram e pede a ajuda de Yuya. A coisa ficou séria. Lexia e Luna são deixadas para voltar ao castelo, enquanto Yuya e Owen seguem caminho. Eles chegam a uma casa abandonada e tudo parece bem silencioso. Owen sugere que o príncipe já pode ter sido capturado por soldados que vieram antes. Mas ao entrarem na casa para verificar, uma faca atinge um dos soldados na hora. Eles encontram o príncipe ameaçando os guardas, mas Yuya envia Knight, que consegue salvar o homem a tempo.
Owen o cerca mandando ele se render, mas o príncipe se recusa e os ataca. Ele de repente ameaça tirar a própria vida, achando que não vale e se aproxima na mesma hora para impedi-lo. O príncipe tenta atacá-lo, mas acaba sendo jogado no chão. Owen agradece a Yuya pela ajuda, e eles se preparam para levar a explosão, e a casa é destruída, aberta em pedaços. O príncipe fica aliviado ao ver a garota do frasco, mas ela analisa a situação e decide que ele falhou, então não é mais útil. O príncipe fica chocado, achando que ela queria ajudá-lo a ser rei, mas a garota revela que o príncipe percebe que foi enganado, e a garota se prepara para acabar com ele. Owen tenta salvá-lo, mas é parado de repente por uma flecha. Yuya se chama, mas a garota começa a bombardeá-los com mais e mais flechas. Owen se pergunta o que ela quer, e a garota revela que está tentando exterminar toda a humanidade. Os cavaleiros lutam contra as flechas, e parece que a garota também tem a habilidade de prever os movimentos deles, uma coisa impressionante. A garota se prepara para acabar com eles, mas Yuya usa sua magia para afastar todas as flechas. Owen agradece por salvá-los, e a garota percebe que ele é o Yuya que ela tanto procurava, o alvo dela. Ela quer lutar com ele, mas percebe que já usou muito do seu poder, então decide recuar por enquanto. O príncipe a identidade da garota, quem será ela? Rhaegar é levado perante o rei, e os guardas tiram sua máscara e roupas, revelando seu corpo coberto de cicatrizes. Lexia mal consegue olhar para ele, e descobrimos que ela é a responsável pelos ferimentos, e ele acabou sendo pego no meio de tudo. Ele acabou enlouquecendo depois de ser banhado pela energia mágica de Lexia, e desenvolveu um desejo incontrolável de destruição. E a única forma de suprimir esse desejo era causando ainda mais danos ao próprio corpo, uma tragédia sem fim. Ele culpa o rei por não ajudá-lo e até por isolá-lo do público, já que não era mais digno de ser o primeiro príncipe. Foi tratado como se nem existia, e Yuya parece se identificar bastante com essa situação. Rhaegar só quer que seu sofrimento acabe e implora para ser morto. Yuya de repente o interrompe, dizendo que talvez possa ajudar, e tira seu suquinho de cura. Rhaegar tenta resistir no início, mas suas cicatrizes acabam sendo completamente curadas, num piscar de olhos. Todos ficam chocados e Rhaegar rapidamente se olha no espelho. Ele não consegue acreditar que está curado. E Yuya explica que seu suquinho é feito da erva cura tudo. O rei fica pasmo, pois é uma erva lendária. Agradece a Yuya por usar um item tão raro para curar seu filho, que generosidade. Mas Yuya diz para ele não se preocupar, porque ele simplesmente cultiva essa erva no próprio jardim dele. Rhaegar começa a rir, pensando que mesmo curado, ainda enfrenta uma sentença de morte, que ironia do destino. Lexia pergunta quais crimes ele cometeu, e o rei diz que ele tentou tirar várias vidas. Lexia então declara que, como o crime foi contra ela, ela decide simplesmente perdoá-lo. Problema resolvido, na visão dela. O rei diz que não é tão simples assim, que Rhaegar também o atacou, mas Lexia insiste que ele perdoe Rhaegar também, e o rei acaba com... Então Rhaegar consegue evitar sua sentença, por pura sorte e insistência. Depois disso, o rei considera a recompensa de Yuya. Lexia sugere a mão dela em casamento, e Luna também se oferece para casar com ele, mas o rei acaba dando a ele o título de Lorde Cavaleiro, além de terras e uma mansão, um pacote completo. Yuya vai para seu quarto para descansar pela noite e cai no sono na mesma hora. No entanto, ele sonha que está lutando contra a garota misteriosa, mas é derrotado e acorda de repente, num sobressalto. Na escola no dia seguinte, os amigos o chamam para sair, mas ele sai correndo depois da aula, passando até pela Kaori. Enquanto corre para casa, tudo o que ele consegue pensar é na garota misteriosa, na ameaça que ela representa. Ele volta para o outro mundo, treinando o máximo que pode para se preparar para uma luta contra os Vili. Knight sente algo e eles são atacados de se pergunta por que está sendo atacado, qual o motivo agora? A garota revela que busca vingança e que ele é alguém que pode atrapalhar seus planos. Enquanto isso, vemos Kaori visitando a casa dele, querendo estudar junto. A porta está aberta, então ela entra. E olha ao redor do outro e de repente ouve explosões à distância. Que perigo! A garota lança suas flechas em Yuya, mas ele avança nela junto com Knight e consegue acertar um chute, com Knight vindo logo em seguida. A garota fica impressionada com ele, pensando que precisa eliminá-lo antes que ele fique ainda mais forte, um adversário e tanto. Ela começa a atirar nele, e Yuya percebe Kaori na área. Ela surta, e Yuya tenta protegê-la, o que leva a uma explosão. A garota se prepara para acabar com ele, disparando seu ataque mais forte, mas Usagi aparece de repente e para o ataque bem na hora H. Ele se desculpa pelo atraso, dizendo que estava investigando, e descobriu que o nome da garota é Yuri. Ele também descobriu que ela é, na verdade, a discípula do Arqueiro Divino, Yuri Revolto, então ela busca vingança por ele, uma história triste e perigosa.
Ela afirma que Usagi só aparece quando é tarde demais, enquanto o mestre dela sempre protegeu os humanos, mas acabou sendo traído por eles. E Usagi diz que é trabalho deles, como divinos, lutar contra os Vili, e que usar suas habilidades divinas para destruir o mundo é contra o pacto que tem com o planeta, uma quebra de juramento. Mas Yuri diz que só herdou as habilidades divinas de seu mestre, mas nunca assumiu o título de divina, então não está ligada ao pacto. Eles continuam a lutar, e Yuya copia o movimento que Usagi usou para uma abertura, e Usagi acerta um chute nela, com força total. Yuri se recusa a desistir de sua vingança, vendo os humanos como inúteis, e começa a usar o poder do frasco. Ela solta um grito, e Yuya mal consegue se manter de pé, a situação fica tensa demais. Ela avança em Usagi, e os dois trocam golpes. Usagi leva um golpe, e as coisas parecem ruins, mas Akatsuki de repente começa a correr para a luta, ativando sua habilidade de tira o poder de Yuri, dando a Yui a chance de nocauteá-la de vez. Usagi menciona que além dos divinos, também existem bestas sagradas que se opõem ao frasco, e Akatsuki parece ser uma delas. Ele diz que Yuri não deve conseguir usar seus poderes do frasco novamente, então decide deixá-la para Yuya resolver, um problemão para ele. Kaori corre, mas de repente há um monstro atrás dela. Yuya o elimina com um único tiro, e Kaori fica em... Yuya explica que é assim que a vida dele funciona neste mundo, uma loucura, né? Ele se pergunta se ela está assustada ao vê-lo matar na frente dela. Ele admite ter subido de nível neste mundo, achando que é um trapaceiro e que ela não gostaria dele por isso. Mas ela diz que não é verdade, que ele não mudou nada desde a primeira vez que a salvou, que ele sempre primeiro encontro, desde o início de tudo.